Paz do Senhor, irmãos. Irmãos, se possível, livro de Mateus, no capítulo 9, versículo 16. Mateus 9, 16. Confesso aos irmãos que eu estou muito feliz de estar aqui. Nunca imaginei na minha vida estar no altar do Senhor, levando a palavra. Nunca passou isso na minha mente. Nunca foi um sonho, um desejo meu. E eu agradeço a Deus, porque Ele criou esse sonho dentro de mim, gerou esse desejo dentro de mim, e Ele que me trouxe aqui. Eu agradeço a Ele em primeiro lugar, agradeço a minha família, minha esposa, minha mãe, todos os meus amigos que sempre oraram. Agradeço também ao pastor Carlos, missionária Daniele, todos os nossos líderes pela confiança, porque todos nós sabemos que aqui na IADMIG o altar do Senhor é levado a sério. Isso aqui é um lugar santíssimo, não é qualquer pessoa que sobe aqui. Então eu levo muito a sério isso, porque é sério. Não tem nada mais sério do que estar aqui em cima. Porque vocês não vieram aqui para assistir um show, um espetáculo. Vocês vieram aqui buscar a palavra de vida, igual eu sempre venho. Então é isso que eu oro a Deus, para que Ele dê a palavra de vida para nós nessa noite. Amém, irmãos? Mateus 9, 16 diz assim: Ninguém coloca remendo novo em roupa velha, porque o remendo força o tecido da roupa e o rasgo aumenta. Pode assentar, tá, irmãos? Obrigado, Espírito Santo. Meus irmãos, antes mesmo de eu ter oportunidade, que foi totalmente de surpresa, e eu já tinha essa palavra, já estava meditando nela, já estava lendo ela, porque sempre o pastor convoca, né, aqueles que estão dispostos e estão se enchendo do Espírito para ter oportunidade na rádio, ou ter oportunidade de dar uma saudação. Então eu já estava estudando essa palavra, e quando o pastor me deu a oportunidade, na hora essa palavra me veio em mente. E eu meditei nela, estudei nela, pedi a Deus. E o Senhor falou algumas coisas comigo, eu quero compartilhar com vocês, irmãos. Não que vocês não saibam, eu creio aqui que todo mundo estuda a Bíblia, todo mundo lê, todo mundo medita. Deus fala comigo, fala com vocês também. Mas às vezes Ele fala de uma forma diferente com vocês e fala de uma forma diferente comigo. E nessa noite Ele me escolheu para trazer do jeito que Ele falou comigo até vocês. Isso não quer dizer que eu sei mais do que os irmãos, isso não quer dizer que eu sou melhor do que os irmãos. Isso só quer dizer que hoje Deus me escolheu, mas amanhã pode ser você que vai estar aqui em cima. Então, meus irmãos, continue estudando, meditando, se preparando, porque hoje eu estou aqui, mas amanhã eu vou estar embaixo, vendo vocês, intercedendo e pedindo para Deus usar vocês igual eu tenho certeza que vocês pediram. Nesse texto, irmãos, 3 palavras me chamaram a atenção. A primeira é remendo. Remendo aqui eu tenho por entendimento ser a palavra de Deus. A segunda é roupa velha. Roupa velha seria a nossa vida velha, o velho homem, ou nós antes de aceitarmos a Cristo. E a terceira palavra que me chamou a atenção é o aumento do rasgo na roupa velha, que seria um rigor maior na condenação. Porque se nós pararmos para pensar, ou se nós acessarmos o nosso celular, nós vamos ver que está cheio de pessoas com as vestes velhas, pegando a palavra de Deus e tentando tapar os buracos da sua vida velha. Só que isso é muito perigoso. A palavra de Deus, o Senhor aqui nos dá uma advertência. Porque quando você pega a palavra de Deus que é santa e tenta tampar os seus erros ou os seus pecados, que são os rasgos que estão nas suas vestes velhas, isso é muito perigoso, porque o próprio texto diz: a palavra de Deus é santa e poderosa. Nós somos fracos e falhos. Então, quando nós tentamos com a palavra de Deus tampar os nossos pecados, ou esconder os nossos pecados, ou mesmo usar a palavra de Deus para nos permitir pecar, se assim eu posso dizer, para que nós ficamos com a consciência tranquila, isso é muito perigoso, porque isso certamente vai aumentar o peso da nossa condenação. Porque quanto mais a gente conhece da palavra de Deus, mais pesado é o julgamento. Quanto mais a gente entende, quanto mais o Espírito Santo nos revela a palavra dele, quanto mais você vem aqui no culto e ouve a palavra de Deus, e você continua tentando usar a palavra de Deus para tampar os rasgos
da sua roupa velha, ou como quando você usa a palavra de Deus para tentar tampar buracos na sua vida velha, isso é perigoso, porque isso pode te rasgar por inteiro, isso pode te destruir, porque a palavra de Deus é muito poderosa, irmãos. E o que me chamou a atenção também quando eu comecei a estudar esse texto foi quando Isaías, no capítulo 61:10, ele disse: a minha alma se regozija, ou seja, se alegra no meu Deus, porque ele me vestiu com as vestes da salvação. Então, o principal erro que eu vejo muita gente cometendo, e que eu cometi durante anos, é frequentar a igreja e achar que por ouvir a palavra e fazer algumas coisas segundo a palavra, você vai estar salvo. Mas isso é um engano. E tem muita gente sendo enganada e se deixando enganar, achando que pode continuar com hábitos antigos, que pode continuar vestindo as suas vestes imundas, tentando tampar os buracos com a palavra de Deus e que terá direito à salvação. Tem pessoas que creem nisso fielmente, e nós vemos pessoas pregando isso nos altares. E isso me deixa assustado, estressado e triste ao mesmo tempo, porque não é esse o desejo do nosso Deus. Isaías, ele se alegrou quando o Senhor lhe deu as vestes de salvação. E para você colocar uma veste, você tem que tirar a que você está usando. Não é possível você colocar a veste do Senhor, que é pura e santa, por cima da nossa veste imunda. Isso não é possível. O santo, ele não se mistura com aquilo que é impuro. Tem gente tentando fazer isso e tem gente acreditando fielmente que isso vai dar certo. Isso não vai dar certo, porque a palavra de Deus nos diz isso. Então a alegria de Isaías foi quando ele ganhou as vestes da salvação, quando ele vestiu as vestes da salvação. É isso que alegra o meu e o seu coração, meus irmãos. Às vezes você olha para o mundo do jeito que está, de cabeça para baixo. Pandemia, gente sendo desempregada, gente morrendo, violência. Eu sou policial militar, para quem não sabe. Canso de prender meninos de 14, 15 anos traficando, armado, com homicídio já nas costas. E muitos anos isso foi normal para mim. Mas quando eu comecei a tirar as minhas vestes imundas, parei de ficar tentando pegar a palavra de Deus que saía do altar e colocar remendo na minha vida, eu comecei a observar que isso era algo bizarro. Crianças de 14, 15, 16 anos com homicídio, traficando, mais de 60 passagens. Como pode isso? E é isso que o inimigo faz. Ele cega o entendimento dos incrédulos. Quantas coisas acontecem nos nossos bairros e já virou normal para a gente. Mas quando você olha a palavra de Deus, você vê que Deus condena. E você vê que Deus removeu de mim, de você, as vestes imundas, sujas e rasgadas, e nos deu uma veste pura, branca e resplandecente, para que nós venhamos a resplandecer aonde quer que nós venhamos a pisar. Porque o que eu tive, o que você tem, eu quero para o nosso irmão que está na rua, que está traficando, que está roubando, que está se prostituindo e que está achando que vai para o céu. Uma vez eu fui abordar um traficante e ele disse para mim, ele falou alguma coisa e falou graças a Deus. Eu falei, você fala graças a Deus, você está traficando? Ele, ai, Deus não está lá não? Na época eu não tinha sabedoria. Se hoje eu estivesse lá, eu falaria para ele, Deus está lá. E o problema é que Deus está lá. Deus está lá, Ele está vendo tudo que você está fazendo. Ele está vendo as famílias que você destrói. Ele está vendo você se autodestruindo. Deus está vendo. Agora Deus vê e Deus compactuar com alguma coisa é bem diferente, irmão. Você vê o que esses ditos pastores falam no altar, eles falarem, é diferente de Deus estar concordando com eles. Tem uma diferença grandiosa em pessoas pegarem a palavra de Deus e quererem remendar suas vidas imundas, e Deus está concordando com aquilo. Às vezes a pessoa acha porque Deus não está falando nada, ela está fazendo certo. Ela está se enganando. Está se deixando enganar. Mas há uma condenação para aquele que engana e para aquele que também se deixa enganar. E esse texto ele abriu muito meus olhos para isso. Em Apocalipse 19:8 diz: para vestir-se foi-lhe providenciado linho fino.
puro e resplandecente. Essas são as vestes que Jesus deu para a sua igreja. Essas são as vestes que Jesus deu para nós. Então não tem como nós pegarmos uma veste pura e tentarmos colocar em cima da nossa veste velha. E se você pesquisar, eu pesquisei no dicionário Wycliffe, uma das palavras que traduz o linho é a palavra byssus, e ela é usada nesse texto. E byssus significa linho branco fino, tecido caro. Essa é a vestimenta que Deus preparou para nós. Essa é a vestimenta que Deus nos deu. E ela tem a sua cor branca. Mas por que ela é branca? Branca representa a pureza. Branca representa algo sagrado. Mas o branco, ao menor sinal de sujeira, é perceptível aos olhos. A menor sujeira que tem nas vestes brancas é perceptível aos olhos. Imagina aos olhos de Deus. Deus nos deu vestes brancas. Quando você se arrependeu dos seus pecados, quando você aceitou a Cristo e Ele te recebeu, automaticamente o Senhor tira as suas vestes imundas e lhe dá vestes brancas para vestir. O Senhor morreu, sofreu, morreu, ressuscitou, para que eu e você tivéssemos direito a essas vestes brancas. Mas manter essas vestes brancas é responsabilidade minha e sua. O Senhor já fez o que tinha que fazer e o que podia fazer por mim e por você. Para você ter as suas vestes imundas retiradas, é você que tem que dar um passo e pedir isso ao Senhor. Você recebe essas vestes de linho fino, puro, branco, caro, tecido precioso, e você tem o dever de manter essas vestes puras, essas vestes brancas. E às vezes as pessoas estão com as vestes imundas, mas nós não vemos, porque eu estou falando aqui de vestes espirituais, mas o Deus Todo-Poderoso vê. Tem pessoas que sentam na cadeira da igreja e com a vida toda torta. Nós não vemos, mas Deus vê. Aí você pode me perguntar: irmão, você está falando isso por quê? Eu estou falando isso porque Deus mandou falar. Você acha, irmão, que eu subiria aqui em cima para falar disso, querendo atacar ou ofender alguém que está no YouTube falando alguma coisa, ou alguém mesmo que está aqui? Não. O que eu peço a Deus é para transmitir a mensagem dele com amor e com o zelo que ele tem. Porque o mesmo prêmio que eu terei, se eu manter as minhas vestes limpas, você também terá e eu também quero ter. O Senhor vem nos buscar. O Senhor vem buscar uma igreja pura, com suas vestes brancas, imaculada. Querendo ou não, Ele vem. Suas vestes estando limpas ou não, Ele vem. Não é uma escolha, não é uma opção. Você tem a opção de trocar as suas vestes sujas por uma branca, preciosa. Mas você não tem a opção de Jesus vir ou não. Isso é um fato consumado. Jesus virá, porque a palavra dele disse, porque ele disse. A palavra dele disse que ele viria. Ele veio. A palavra dele disse que ele morreria. Ele morreu. A palavra dele disse que ele ressuscitaria. E ele ressuscitou. Você está vendo onde eu estou querendo chegar, né? A palavra dele disse: eu voltarei. Jesus voltará. Ele é fiel e verdadeiro. A sua palavra não passa. Ele não mente, ele não engana. Jesus é todo verdade. Então, meus irmãos, nessa noite o que Jesus está nos dizendo, o que Jesus está nos perguntando é o seguinte: como estão suas vestes? Você ainda está com as vestes imundas, rasgadas? Não? Amém. E as brancas que eu te dei? Você está mantendo elas limpas? Você está se santificando através da palavra, através da oração? Ou será que você está contaminando as vestes puras, sagradas, caras que eu te dei,
porque o preço foi alto. Como você está cuidando dessas vestes que o Senhor te deu? Como você está cuidando? Como estão essas vestes? Eu não posso ver, mas Ele vê todas as coisas. Afinal, os olhos dele são como chamas de fogo. Ele pode ver no profundo do homem. Ele sabe o que se passa no seu coração. É Ele quem está perguntando, não sou eu. Meus irmãos, nada posso fazer eu se suas vestes não estiverem limpas. Só Jesus, só Ele pode fazer. E nessa noite Ele está aqui. Eu creio que Ele está aqui. Continuando o texto aqui, o Senhor virá, isso é um fato, e Ele irá buscar uma igreja que não se corrompeu. A igreja de Sardes, no texto em Apocalipse 3, o Senhor fala as igrejas, 7 igrejas, e Ele fala a Sardes, e Ele diz: conheço tuas obras, parecem vivas, mas eu sei que estão mortas. Quem está dizendo é o próprio Deus. Aos olhos dos homens as obras pareciam vivas. Aos olhos das pessoas tudo que aquela igreja fazia parecia santo. Afinal a igreja exalava a santidade. As pessoas tinham aceitado Jesus, as pessoas pregavam, as pessoas ministravam no altar, as pessoas faziam festas, as pessoas ajudavam os pobres. Pareciam vivos, mas o Senhor via as vestes deles. O Senhor sabia que eles estavam mortos, e o Senhor veio para avisá-los. E nessa noite o Senhor veio para nos avisar. Só que o Senhor, no final da mensagem à igreja de Sardes, Ele diz: os que não contaminaram suas vestes caminharão comigo, vestidos de branco, porque são dignos. Palavras do Senhor, fiéis e verdadeiras. E eu lendo esse texto, eu pedindo: Senhor, dá mais entendimento desse texto, por favor, Jesus. E quando eu comecei a ler, eu notei o seguinte: aqueles que manteram suas vestes puras, que não se contaminaram, caminharão com o Senhor vestidos de branco, porque são dignos. Só que nós sabemos que nós não somos dignos. Nós sabemos que ninguém é digno. Mas o que nos torna digno são as vestes brancas. O sacrifício de Jesus é que nos torna digno. Quando você aceita Cristo, quando você toma posse do seu sacrifício, Deus olha para você e não vê mais você. Deus olha para você e não vê mais as suas vestes imundas, porque as vestes do Cordeiro estão sobre você. Naquele grande dia, aleluia, naquele grande dia o Deus Todo-Poderoso vai estar sentado no seu trono. Estaremos todos diante dele, sem ter como se esconder, sem ter para onde correr. É inevitável, esse dia vai chegar. E quando o Senhor olhar para mim e para você, o que Ele vai ver? Você só será considerado digno se as vestes do Cordeiro estiverem sobre você. Você só será considerado digno se você não se contaminou com as coisas desse mundo. Você só será considerado digno se você se manteve fiel, se santificando na palavra do Deus Todo-Poderoso. Porque uma coisa é você enganar homens, outra coisa é você tentar enganar Deus. A palavra de Deus vai te rasgar no meio, meu irmão. Se você tentar pegar a palavra de Deus e fazer com ela o que você bem entende, ela vai te rasgar no meio. A palavra de Deus é mais afiada do que uma espada de 2 gumes. Com a palavra de Deus é sim, sim, não, não. Não tem meio termo. Para Cristo ou você está puro ou você está contaminado. Eu poderia chegar aqui e falar para vocês várias coisas bonitas da Bíblia. Inclusive tem muitos pregadores que falam isso. Parece até que é fácil entrar no céu. Parece que para entrar no céu é só fazer uma assinatura no canal do YouTube que você está no céu automaticamente. Mas eles não têm a coragem de falar a verdade.
Tinha um homem que teve a coragem de falar a verdade. O nome dele é João Batista. Esse homem falava a verdade. Ele batia de frente com todo o sistema. Ele não tinha medo do que ele falava, porque ele falava a verdade. Sabe qual foi o fim dele? Decapitado. Quem está disposto a falar a verdade com o risco de ser decapitado? Quem está disposto? Quem está disposto a falar a verdade com o risco de ser decapitado? Eu estou disposto. Eu estou disposto. Porque agora nós sabemos onde João está. Assim como nós sabemos aqueles que não falam a verdade também onde eles estão. Então eu prefiro morrer falando a verdade e caminhar vestido de branco ao lado de Jesus, do que viver uma vida inteira de mentira e passar a eternidade sofrendo com Satanás no lago de fogo. Eu quero a verdade, irmãos. Nós queremos a verdade. Se você veio aqui é porque você quer a verdade. Quantas vezes subiram preletores aqui, o nosso próprio pastor, com palavras duras, mas ninguém ia embora, porque são palavras de vida. Pedro disse a Jesus, Jesus falou para Pedro: vai não, cara? A galera está indo. Vai não? Pedro olhou: Senhor, para onde? Se só tu tens as palavras de vida eterna. E aqui nesse altar, meu irmão, quem fala aqui não é um homem não. Quem fala aqui é o Espírito Santo de Deus. Aqui você vai ouvir as palavras de vida. São duras, são pesadas, mas são de vida. São de vida e vida eterna com Cristo. Se você quer palavra mole, se você quer aquele evangelho do tá tudo bem e não tem responsabilidade, aqui não é o lugar. Mas se você veio aqui e continua vindo, é sinal de que você é igual massa de bolo, irmão. Quanto mais você apanha, mais você cresce. Quanto mais... Aleluia, glória a Deus. Meu irmão, quanto mais nós apanhamos, mais cresce. Você já olhou para trás e viu o tanto de gente que tem nessa igreja? Desde que eu venho aqui, o tanto de pessoas que começaram a vir para cá. Tem pessoas que você nem imaginava. Eu sou uma delas. Mas sabe como eu cresci e cresço aqui? Apanhando com a palavra da verdade. Mas Deus, Ele sabe bater. O Senhor, Ele sabe bater. Ele sabe onde tocar. Ele sabe como, quando, Ele sabe quem vai usar. Mas tudo isso é porque Ele quer que você esteja com Ele, caminhando, vestido de branco. Meus irmãos, ninguém vem aqui para fazer espetáculo. Eu não subi aqui em cima para você me achar o cara da palavra, nem para você achar também que eu sou o bambambam, não é isso. Eu subi aqui para trazer para vocês o que Deus está falando comigo. E toda vez que eu vier aqui vai ser assim. Toda vez que eu for em qualquer lugar, o que o Senhor mandar eu falar, eu vou falar da forma que Ele falar. Nós vamos louvar, nós vamos nos alegrar, mas nós vamos ouvir a palavra de vida, a palavra de verdade, a palavra que traz vida, que gera vida. Aí as pessoas não entendem. Cara, você vai lá na igreja para ouvir, alguns amigos falam, você vai lá na igreja para ouvir um cara falando um monte de besteira. Eu falei: irmão, cada um vê as coisas do jeito que quer. Eu, desde que eu fui para aquela igreja, o Senhor tem falado muito comigo e minha vida tem sido maravilhosa, independente do que é falado no altar, porque são palavras de vida. E as pessoas não entendem, acham que somos loucos, mas eles não sabem que para nós o Evangelho é poder de Deus. Eles não entendem o que é o Espírito Santo te possuindo. Eles não conseguem entender a grandeza de quando você começa a buscar, e o Senhor começa a te dar. São coisas sobrenaturais. Não tem como eu pegar um papel e escrever e falar do que o Senhor está me dando. É algo sobrenatural. É a alegria que você tem em estar aqui. É a alegria que você tem no meio da dificuldade. Está com conta atrasada, está com dívida, tem gente te xingando, mas você está feliz. E eles não conseguem entender. Mas essa alegria quem dá é Deus, irmãos. Porque vocês estão com suas vestes brancas, se santificando, se purificando. Vocês estão se esforçando e o Senhor vai recompensar.
Não é em vão isso que nós estamos fazendo e vivendo. O Senhor vai nos recompensar. Então essa é a mensagem que eu trago para os irmãos nessa noite. Vamos manter as nossas vestes brancas. Vamos nos santificar. Não vamos nos contaminar com as coisas do mundo. O Senhor tem muito mais para nós, irmãos. Eu sei que Ele tem mais para mim e tem mais para você, irmãos. Eu sei que o Senhor tem muito mais. Aleluia. Aleluia. Cláudio, você me ajuda aqui? Por favor. No carro, você me ajuda aqui também? Só ficar em pé aqui os dois. Pode ficar de frente para mim. Pode ficar de frente para mim os dois, aqui um do lado do outro. Aleluia. Irmãos, eu estava lendo um texto, Zacarias. E o texto era com as minhas palavras, mas era mais ou menos assim. O grande sacerdote da época, Josué. Zacarias teve uma das 4 visões e teve na 4ª visão essa visão. Ele viu o grande sacerdote da época, Josué, diante do anjo do Senhor, Jesus Cristo. E ao lado dele, Satanás, querendo acusá-lo. Ao lado de Josué, Satanás querendo acusá-lo. E Jesus olhou para Josué, e quando Satanás pensou em falar, Jesus o repreendeu no nome do Deus Todo-Poderoso. Quando Satanás tentou acusar Josué, Jesus o repreendeu, e Jesus ainda pregou para Satanás e disse: olha, parece um pedaço de madeira que acabou de sair do fogo. Jesus falou isso porque as vestes de Josué estavam sujas, impuras. E Satanás ali olhando o que Jesus estava a falar, a pregação de Jesus. E nesse momento Jesus deu uma ordem àqueles que estavam diante dele e disse: tira-lhe as vestes. Aleluia. E vieram e tiraram as vestes sujas de Josué e colocaram-lhe vestes novas. E Satanás nada pôde fazer. Satanás não tem poder diante de Jesus. Pode sentar, irmão. Não há nada que o diabo saiba da sua vida que ele vai conseguir usar o que você fez ou o que não fez diante de Jesus. Quando você aceita que o Senhor haja na sua vida, quando você se levanta, você toma posição e você se coloca diante de Jesus. Quando você se levanta, quando você para de ficar igual um coitado no chão, quando você para de reclamar, de murmurar e de aceitar o que o mundo tem para te oferecer e se coloca diante de Jesus, Ele te dá vestes novas. E não há nada que Satanás faça para te acusar, porque foi Jesus quem te tornou digno. Nessa noite, Jesus está dizendo para aqueles que ainda estão com suas vestes sujas: eu tenho poder para lhe dar vestes novas. Eu sou o único a qual Satanás ouve a voz e se cala. Sozinho você não pode nada, mas comigo você pode todas as coisas. Se você estava condenado, não importa o que você fez ou o que o inimigo queria usar, hoje eu digo para você, é Jesus falando, lhe dou vestes novas. Você irá caminhar comigo na eternidade. Eu e você, Jesus e você, irmão, de mãos dadas na eternidade, vestidos de branco, caminhando com Jesus eternamente. Santo, santo. Satanás querendo te acusar, mas nada ele pode fazer, porque quem está com você é maior do que ele. O céu em festa, te esperando, e você subindo com Jesus. Quem não quis trocar as vestes ou se contaminou, vai ficar, infelizmente. Mas você
Está subindo com Jesus. Jesus está nos dizendo nessa noite: se as suas vestes estão contaminadas, santifique-se, limpe-as diante de mim. Eu sou o único que pode limpar as tuas vestes. Se você ainda está com as vestes sujas do pecado, se você ainda está usando as vestes que o mundo te deu, Jesus está dizendo: se coloque de pé, tome posição, venha até mim, olhe nos meus olhos e diga: mestre, troca minhas vestes. Dê-me vestes novas, Senhor. Eu quero caminhar com o Senhor por toda a eternidade. Eu quero assentar no teu trono contigo, assim como o Senhor assentou com Deus Todo-Poderoso. Eu quero uma coroa, Senhor. Eu quero reinar contigo nos novos céus e nova terra. Eu quero governar eternamente. Eu quero viver eternamente, Senhor. Eu quero fazer a diferença na minha geração. Eu quero que aqueles da minha geração olhem para as minhas vestes novas e vejam elas resplandecendo ao ponto de iluminá-los. É isso que Deus quer. Homens e mulheres que fiquem de pé e tomem posição. É isso que Deus quer. Se Deus te deu vestes que resplandecem, é para você brilhar, meu irmão. Vestes que resplandecem, para você brilhar e fazer diferença na sua rua, no seu trabalho, na sua escola, na sua família, na sua casa, na sua igreja. É isso que Deus quer. Crentes puros, crentes verdadeiros. Não é esses crentes de YouTube não, meu irmão. Eu estou falando de filho de Deus. Você é filho de Deus. Você já parou para pensar que você vai reinar com Cristo? Você já parou para pensar que você vai viver eternamente numa vida sem dor, sem sofrimento, sem conta de água e luz atrasada? É disso que Cristo está falando. Hoje eu parei para pensar e falei: Jesus, é uma vida eterna. O que é eternidade, irmão? Nós não conhecemos, nós não vivemos, ninguém viveu a eternidade a não ser o nosso Deus. Deus quer nos dar coisas insondáveis. Se você vir aqui nesse culto ou na sua casa e parar para pensar, você vai ficar doido, meu irmão. Deus vai botar uma coroa na sua cabeça, irmão Rodrigo. Marquinho, sentar no trono com Cristo. Irmão Robson, caminhar de mão dada com Jesus. Olha o nível das coisas que o Senhor nos prometeu. Olha o nível das coisas que o Senhor tem para nos oferecer. E basta você se vestir com as vestes de salvação, com as vestes brancas, resplandecentes, e não se contaminar com as coisas, com os pecados do mundo. Eu agradeço a minha oportunidade.